Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui nesse canal para conversarmos sobre mais um assunto relacionado ao direito das famílias. Recentemente, a Lei 13.811 de 2019 trouxe uma alteração significativa dentro do Código Civil na parte alusiva ao direito de família. O artigo 1520 ele teve sua redação alterada. Até a alteração legislativa, nós tratávamos ali naquele artigo 1520 o casamento de pessoas com menos de 16 anos, sendo permitido em situações de gravidez comprovada e também para evitar imposição de pena criminal. Essa era a redação. Com relação à questão alusiva à pena criminal, desde 2009, com a alteração da lei penal, nós não tínhamos mais eficácia nesse ponto, ou seja, não era mais possível o casamento para evitar a imposição de pena criminal. A doutrina tratava ainda de forma ampliativa, de forma a beneficiar que aquelas situações poderiam ser expandidas para absorver a imposição de medida socioeducativa. E ainda alguns julgamentos pontuais de tribunais estaduais traziam a aptidão psicológica como a possibilidade de permissão de casamento de pessoas com menos de 16 anos. Pois bem, com o propósito de proteção desse adolescente entre 14 e 16 anos, o artigo 1520 passou a não mais permitir, em qualquer hipótese, ou em nenhuma hipótese, o casamento de quem não tem ainda idade núbil. Idade núbil, como vocês sabem, se implementa aos 16 anos de idade, ela é diferente da capacidade civil, ou seja, a capacidade para casar difere da capacidade civil, nesse particular, quanto ao momento em que se inicia. Então, esse artigo 1520 ele passa a ter essa redação proibitiva, ou seja, não pode casar quem tem menos de 16 anos. Só que o legislador não lembrou que mais à frente, no artigo 1551, diz o seguinte, que não se anula por motivo de idade o casamento de que resulte gravidez. A questão que surge é, qual a natureza diante desse cenário, qual a natureza dessa proibição do artigo 1520, ora vigente? É uma natureza de anulação, ou seja, havendo infringência dessa proibição, nós estaríamos diante de quê? De anulação ou de nulidade. Penso eu que em face da não revogação expressa do artigo 1551, nós estaremos diante de uma situação de nulidade relativa, ou seja, o casamento é nulo, porque é uma proibição, não pode, né? É uma proibição, não é permitido, então eu leio como proibição, mas que diante de gravidez poderia existir, né? Ou sobreexistir, digamos assim, ter uma sobrevida. Mas também não é equivocada a interpretação que diz que desse artigo 1520 decorreu uma revogação tácita do 1551 e daqueles que dizem que o casamento de pessoas com menos de 16 anos seria um casamento passível de anulação, já que as nulidades, não existem nulidades sem texto legal, de sorte que no Código Civil, quando se fala em casamento, as nulidades estão claras no artigo 1548, que por sua vez remete exclusivamente ao artigo 1521, certo? Isso é um cenário que a gente vai observar, acompanhar as chamadas cenas dos próximos capítulos e verificar até que ponto ou como vai se comportar a jurisprudência, à medida que, e a própria doutrina, como ela vai analisar essa questão, à medida que as consequências de uma nulidade são muito severas para um casamento, né? Sobretudo quando não existe o cônjuge de boa fé, à medida que os efeitos são cassados desde a origem desse casamento, em caso de invalidade absoluta ou de nulidade. Uma outra questão que surge a discussão é se esse 1520 ele pode ser interpretado extensivamente às uniões estáveis. Ou seja, se também não é permitida a união estável ou configurar-se união estável, aquela relação pública, contínua, duradoura, com finalidade de constituição familiar,
é celebrada ou contraída com pessoas entre 14 e 16 anos de idade, ou seja, antes da famosa idade núbil. Penso eu, nesse particular, que não é de se estender essa vedação. Primeiro, porque o texto legal é muito claro ao falar do casamento. Segundo, que quando a união estável, na união estável, lá no 1723, diz que, parágrafo 1º, salvo engano, diz que não se configura a união estável diante de situações de impedimento matrimonial, os impedimentos estão no outro artigo, que é o 1520. A não ser que eu considerasse esse 1521, desculpa, a não ser que eu considerasse esse 1520 como uma nova forma de impedimento, que não é algo que possa parecer sensato, fora isso não teria que se aplicar esse artigo à união estável. E a união estável é uma união livre, ela não merece essas, digamos assim, essas pechas ou essas legislações que são menos favoráveis ou que são proibitivas ao casamento a serem, que possam ser aplicadas à união estável, certo? Não obstante isso, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, quando tratou da união estável de septuagenários, ou seja, união iniciada por pessoas com mais de 70 anos, ou uma delas com mais de 70 anos, deixou claro que aplica-se a mesma regra restritiva do casamento, ou seja, o regime deve ser o regime da separação de bens obrigatória impositiva. Então, o caminhar da jurisprudência do STJ no sentido de absorver também essas, digamos assim, essas restrições alusivas ao casamento para a união estável. Vamos analisar ou perceber o que é que a jurisprudência nos trará quanto a esse cenário. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha sido produtivo para você. Se inscreva em nosso canal, acompanhe aí as notificações e deixe seus comentários, compartilhe, enfim, vamos trocar ideia acerca disso. Um artigo, uma breve resenha, não vou chamar de artigo, sobre esse tema, está lá no Jus Brasil, nossa página, visite lá, ADV André Franco, lá no jusbrasil.com.br, ok? Um grande abraço e até a próxima!